prometo que vou falar pouco. Eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, o senador Magno Malta. Já nos conhecemos há bastante tempo nessa luta em defesa da vida. Quero cumprimentar o deputado Girão, general Girão, o meu amigo o pastor Gamonal, o pastor Manuel, o pastor Wilton, e todos vocês que estão aqui presentes nesta tarde tão especial para nós todos. E pela primeira vez eu vou falar com papel. Eu não costumo fazer isso, mas eu tenho um filho adotivo aqui chamado Roderick Navarro, que soube interpretar bem, traduziu muito bem o que estava no meu coração por um áudio. Eu digo, não preciso falar sem papel, vou falar com papel, porque é justamente o que estava no meu coração. E eu começo dizendo que agradeço a presença de todos vocês por estarem aqui, neste dia 29, dia de São Pedro. Porque aqui hoje estão aqueles que em seus corações amam o Brasil. O Brasil que é a nossa casa comum. Todos nós precisamos cuidar dela, porque é onde vivemos e onde vivem as nossas famílias. É onde nossos filhos crescem e onde seus filhos nascerão no futuro. Todos nós amamos o Brasil. A construção de narrativas artificiais que enfraquecem nossa identidade nacional e nosso povo já foi longe demais. Elas dividem o Brasil em pedaços cada vez menores, até que ele seja atomizado, em pedaços que não querem se unir, deixando-nos à mercê de interesses estrangeiros para tomar o que Deus nos deu de presente na natureza. O Brasil está sendo tirado de nós porque somos mais fracos e o povo nunca vai querer que isso seja uma realidade. Este foro do Brasil é o encontro da família brasileira com seus irmãos e irmãs hispânicos. Como as reuniões que ocorrem em meio a uma catástrofe para chegar a um acordo e tomada de decisões. Como quando ocorre uma tragédia e nos abraçamos para receber o calor e apoio. Hoje, estamos aqui para nos reunirmos como uma família que se preocupa com seu futuro, para tomar decisões e agir de acordo. Nosso lar está repleto de desafios e o principal deles é poder garantir um Brasil para o amanhã. A única possibilidade que temos de fazer isso é amar uns aos outros como irmãos, como Jesus Cristo nos ensinou. Amar uns aos outros é, a partir daí, pensar no amanhã. Juntos. É nesse amor que está o cuidado genuíno, a solidariedade, o apoio, a admiração, o respeito e a confiança de que precisamos para criar as condições para que nossa sociedade seja muito mais livre, segura, saudável e mais saudável do que ela é hoje. Um país com censura, onde impera a pobreza e os interesses estrangeiros, onde a Amazônia é para as ONGs e não para os brasileiros, onde o tráfico de drogas e a corrupção são protegidos por algumas instituições, onde a mídia está a serviço de um partido político e não da verdade. Um país onde criminosos são exaltados e policiais são atacados, e onde o fato de sermos uma mesma raça nos torna diferentes perante a lei. É um país que está condenado à extinção e à tristeza. O Brasil precisa assumir o seu papel de ser um exemplo de liberdade para a região. É por isso que criamos essa iniciativa, para que possamos amenizar as feridas que foram abertas
pelas divisões promovidas por aqueles que só querem cuidar dos seus privilégios no poder. Quero que as pessoas se envolvam neste foro para dialogar e assim acabar com a violência promovida por governos na política. Quero que a diversidade das pessoas que compõem o Brasil esteja refletida nos comitês de trabalho do foro, pois somente na diversidade e no bom senso é que ninguém é excluído. Quero que todo o nosso trabalho seja realizado de forma transparente, pois toda ação política é de natureza pública, e fazendo o bem para o nosso país, só podemos nos sentir satisfeitos e orgulhosos. Não temos nada a esconder. Não temos motivos para mentir. Queremos que essa iniciativa envolva o maior número possível de grupos em todo o Brasil, para criar o projeto de nosso tempo, o Brasil 2050. É a conjunção de iniciativas que se concretizarão como resultado de nosso diálogo e debates permanentes, pois só assim conseguiremos tirar o melhor de nós mesmos, unindo-nos em um verdadeiro objetivo comum, enquanto estamos todos vivos ao mesmo tempo. Esse foi o presente de Deus para todos nós. Quero que o Brasil seja um exemplo de liberdade, humanidade e cristianismo em nosso continente americano. Que os povos americanos vejam o Brasil um farol, vejam no Brasil um farol de luz, um modelo e um ideal. Quero que nossos sonhos sejam comuns e, portanto, que nossos esforços sejam comuns. A verdadeira integração das Américas somente ocorrerá se o Brasil cumprir seu destino manifesto, ser o país em que a humanidade e a cultura ocidental sejam preservadas. Eu os convido a fazer parte do Foro do Brasil, a fazer parte da história deste país para que possamos sorrir juntos no futuro. Vamos recuperar nossas instituições dos criminosos, vamos trazer a cultura e deixar de lado a propaganda. Vamos trabalhar honestamente em vez de corromper os homens. Vamos ser justos e não o contrário. Vamos ser criadores de vida e não de morte. Este é o momento de trabalharmos e fazermos nossa parte. Assim como fizeram tantos brasileiros antes de nós, Pedro I, José Bonifácio, Pedro II, a Imperatriz Leopoldina, Barão de Mauá. Irmãos da América Latina, convido-os a fazer parte do Foro do Brasil, porque somos um só povo, um povo cristão. Vamos lutar juntos pelo fim das ditaduras na região. Vamos ajudar os milhões de vítimas do comunismo a voltarem para suas casas e reconstruírem seus sonhos. Façamos do nosso continente o melhor lugar do mundo para ser feliz. Esses são os meus desejos. Esse é o meu compromisso mais sincero com o meu país. E completo. Nós, hoje, estamos dando este passo inicial. Católicos, ortodoxos, evangélicos, padres e pastores, políticos, a sociedade civil aqui representada. Nós estamos dando este passo e nós precisamos manter entre nós algo que é fundamental para que tudo isso, de fato, possa se concretizar. A união entre nós da direita. Nós precisamos nos unir cada vez mais. Nós precisamos entender que aquele que deve aparecer e brilhar em todas as nossas ações é o símbolo que marca este foro do Brasil, o Espírito Santo. Porque foi pelo Espírito Santo, porque foi guiados pelo Espírito Santo
que alguns padres e pastores tiveram a inspiração de criar este fórum para que nós possamos defender os valores e os princípios, para que nós juntos possamos defender a construção de um Brasil livre das ameaças dos comunistas e dos socialistas. Nós estamos vendo a tragédia que acontece nos nossos países vizinhos. Nós estamos vendo a força maligna das ditaduras de esquerda que se instalaram na Nicarágua com um presidente genocida, ditador, chamado Daniel Ortega, que já mantém preso 10 sacerdotes, 2 bispos, 370 opositores ao seu regime. Nós estamos vendo a ditadura na Venezuela, um genocida chamado Nicolás Maduro, que se intitula presidente, mas que, ao mesmo tempo, mata o seu povo de fome e de miséria. Que presidente é esse, que, ao invés de ajudar o seu povo, mas prefere a sua mesa farta e 7 milhões de venezuelanos andando pelas calles do mundo, pelas ruas do mundo? 7 milhões de venezuelanos estão apenas com a sua mala e os seus filhos andando pelas ruas do mundo, porque deixaram para trás os seus sonhos, deixaram para trás os seus ideais, a sua casa, a sua família. Pais que um está no Chile, a mãe que está nos Estados Unidos, o irmão que está no Brasil, o outro que está na Colômbia, e não se sabe se um dia estarão reunidos novamente. É este os frutos dos comunistas e dos socialistas que se reúnem aqui, para discutir o quê? A continuidade das suas ações maléficas? Não é isso que nós brasileiros queremos para esta nação, uma nação que tem nos seus lastros o Evangelho. Uma nação que recebeu da nossa terra-mãe Portugal e também a América Latina, da nossa terra-mãe Espanha, a semente do Evangelho. Aqui no Brasil recebemos na Bahia, inauguramos na Bahia, com uma santa missa, com um culto a Deus, esse achado, essa descoberta dos europeus. E os padres, nos primeiros 400 anos, foram estes homens que desbravaram com os bandeirantes, mar adentro, interiorizando-se por este grande continente chamado Brasil, e desbravando e fundando as cidades e vilas, como São Paulo de Piratininga, que ali José de Anchieta, padre José de Anchieta, padre Manuel da Nóbrega, funda a primeira escola do Brasil, o Pátio do Colégio, que está lá para todo mundo ver, e a primeira capelinha, e ali começa a grande metrópole das Américas, chamada São Paulo. Padres e pastores que se dedicam a cuidar dos drogados, aqueles que são vítimas do narcotráfico, apoiado por muitas ditaduras, mas que destrói as famílias, que corrompe os lares, mas que cai nas mãos dos padres e dos pastores, estes jovens, e que são acolhidos, amados, e que com muito esforço, como eu ouvi aqui do senador Magno Malta, semana passada, dizer que não tinha uma moeda para começar a primeira casa e cuidar dos jovens drogados, e que conseguiu, com muito esforço, realizar esse projeto de Deus e ajudar a tantos jovens. Nós não queremos sair pelas ruas do mundo com as nossas malas, deixando para trás a nossa nação, os nossos sonhos e os nossos projetos. Nós não queremos perambular pelas Américas sem ter mais uma pátria, como fazem os nossos irmãos venezuelanos, porque foram obrigados a viver no exílio por um ditador e genocida que está no poder, matando o seu próprio povo. E este homem é acolhido no Brasil, acolhido
e ainda é chamado de um homem bonzinho. E os fatos reais que acontecem na Venezuela é dito por quem nos governa que são narrativas. Eu fui, depois desta fala, com o Roderico Navarro, que está aqui, visitar a Venezuela. Faz 2 semanas que chegamos. E eu pude ver com os meus olhos as narrativas que o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em cadeia nacional, que são narrativas. Não são narrativas, senhor presidente. Não defenda o indefensável. Não defenda um criminoso genocida como Maduro, que colocou 7 milhões de venezuelanos nas ruas do mundo. Vamos falar a verdade. A verdade precisa ser dita. A verdade precisa ser resgatada no meio de alguns políticos que já não sabem mais o que é a verdade. A Venezuela está destruída. A Nicarágua está destruída. A Cuba está destruída. O Chile começa a ser destruído. A Argentina está aos frangalhos. E vem aqui pedir dinheiro ao Brasil dos impostos do povo brasileiro, porque são incapazes de governar, incapazes de administrar uma nação e quebram as nações. Aonde estes homens põem as mãos para governar, corrompe e destrói. Nós não queremos isso no Brasil. E porque nós não compactuamos com isso e não queremos isso, nós dizemos uns para os outros que o Brasil é a nossa casa comum, do preto, do branco, do amarelo, do estrangeiro que aqui chegou e que adotou como sua. O Brasil é a casa comum do rico e do pobre. O Brasil é esta casa comum que precisa dos nossos cuidados. E nós precisamos, como membros desta casa, nos unir cada vez mais. Entender a nossa própria história, resgatar as nossas raízes e as nossas memórias. Um Brasil que foi erguido e que tem os seus pais fundadores, Pedro I, Leopoldina, imperatriz, José Bonifácio. Um Brasil que teve em Pedro II o seu mais ilustre governante, que por 49 anos governou esse nosso grande continente chamado Terra de Santa Cruz. Nós precisamos resgatar os nossos heróis nacionais e nos inspirar nestes homens que deram a vida para edificar, deram o suor para edificar essa pátria. E não nos inspirar em Che Guevara, em Marx, em tantos outros ditadores. As nossas inspirações são tantos brasileiros que antes de nós edificaram. E a nossa maior inspiração, que nos move, que nos motiva e que nos fez estarmos hoje aqui e que une padres e pastores, chama-se Jesus de Nazaré. E é por causa desse Jesus de Nazaré, Yeshua, é por causa dele que nós estamos aqui e nos unimos para defender o seu legado, para defender o seu nome, para defender a nossa cultura, que foi construída, edificada, lastreada nos valores e princípios cristãos. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o Foro do Brasil. Muito obrigado, Padre Camo, pelas lindas palavras. Dando sequência, nós vamos convidar para fazer uso da palavra o nosso querido senador Magno Malta.